Olá, seja bem-vindo ao Dei Valor na TV, estreia aqui na TV Otimista. E hoje vamos conversar aqui com o André Rolim, empresário. Seja muito bem-vindo, amigo, aqui. Obrigado. E o nosso episódio de hoje, nosso primeiro episódio da primeira temporada do Dei Valor na TV. O nosso objetivo aqui com o Dei Valor na TV é falar um pouco com os empresários, é conhecer a outra história dos empresários, conhecer o que está por trás da vida empreendedora, que possa inspirar você a ser um melhor empresário, um melhor empreendedor, né, uma melhor pessoa, né, no seu dia a dia, com as histórias que vão ser compartilhadas aqui no Dei Valor na TV. E começando hoje aqui com o André Rolim, que já participou do Dei Valor Podcast e agora nesse novo formato, né, do Dei Valor na TV, que é algo novo também para mim, mas a gente vai com o objetivo de levar mais conteúdo para vocês. E passando aqui para o André, eu queria, cara, que você se apresentasse um pouco aqui para as pessoas que não lhe conhecem, né? A sua origem, como é que foi a sua infância, né? Para a gente construir aqui, as pessoas lhe conhecerem um pouquinho mais. Bom, obrigado, Carlos, pelo convite, a TV Otimista. Um abraço a todos que estão nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui, cara. E, assim, acho que o André começa, vem de uma família bem tradicional, né? Sou o terceiro filho de 4. Então, tem 2 meninas mais velhas, Tiziana e Isabela, e o Guilherme mais novo. Sou filho do Pio e da Estela, com muito orgulho. Família empreendedora, né? O empreendedorismo tá no sangue, cara. O grupo empreendedor já há muito tempo aqui em Fortaleza. Se pegar aqui, Casa Pio tem 90 anos, mais de 90 anos, né? Então, assim, vem da 4ª geração. E, assim, a gente sempre viveu muito do mercado, muito do comércio, né? Mas, em paralelo ao comércio, ao mercado, cara, a gente sempre foi uma família muito unida, né? Minha mãe bate muito nessa tecla. E eu acho que é isso que faz com que o caminho empreendedor também ele ganhe força, né? Porque, como a empresa é familiar, não é empresa profissional, familiar, né? Então, muitos das nossas gerações, os primos, irmãos, estão dentro da família. Então, assim, essa união fora da empresa, como você disse, da parte pessoal, ela é muito importante para que a empresa consiga funcionar, né? Então, assim, hoje a gente fiquei 15 anos na Serrolim Engenharia, junto com meu pai, saí de estagiário, né, de engenharia civil, formei engenheiro civil, entreguei mais de 5 obras junto com ele, e depois eu segui carreira solo. Em 2019, por alguns motivos pessoais, a gente decidiu que seria melhor fazer carreira solo, e até hoje estou aqui empreendendo na parte de tecnologia, novos negócios como imobiliária, estou abrindo imobiliária, enfim, estou vindo com novas ideias. E no desafio do dia a dia, cara, é muito desafio, né? Muito desafio. Costumo dizer que muita gente aplaude e vê só aquela fumaça do final, né? Mas ninguém sabe o tanto de pedra, o tanto de lenha que foi queimada para a gente conseguir chegar lá em cima. Então, assim, eu estou nessa parte agora, né? Uma carreira, não é uma carreira solo, porque ninguém empreende só. Mas é uma empresa que eu criei e que eu estou tocando à frente disso e que está me dando muito prazer e muito, muito, muito bacana, né? Sentir na pele todo esse desafio que o empreendedor tem no dia a dia. E só para contextualizar aqui para quem está assistindo, ele falou da 4ª geração, e aí a gente colocando aqui, eu acho que era o pai da tua avó, né? Da Dona Edi, né? Pio Rodrigues. O Dr. Pio Rodrigues. Pio Rodrigues que fundou a Casa Pio. Que fundou a Casa Pio. Tem 90 anos, quase 90 anos. Tem mais de 90 anos. E aí, quando ele faleceu, o meu avô Clóvis, que já tinha... Que a tua avó era filha única, né, também? Filha única. E meu avô Clóvis, que já tinha um armazém Nordeste, ele pegou e perguntou para ela se ela queria. E aí, assim, foi agregado ao grupo a Casa Pio. E aí, depois ele abriu a construtora Rolim Rodrigues, a parte de automóveis foi a Crasa. E aí, cada filho, que é meu pai e meus tios, tomaram conta de um setor. E aí, começou a ser dividido o grupo por setores. E assim o papai faz hoje com a gente. Então, o Guilherme está no setor de moda, a Isabela está na parte imobiliária e eu era na parte de engenharia junto com a Tiziana, entendeu? Então, ele vai setorizando para que a gente tenha conexões, mas cada um toca a sua. Então, a gente passou muito tempo nesse formato. A Tiziana agora partiu para o empreendedorismo dela,
Eu também parti para empreendedorismo individual, né? Mas o Guilherme continua lá muito firme e forte na Serrolim Moda, crescendo, cada dia que passa crescendo cada vez mais, né? E a Isabela está lá tocando a Serrolim Engenharia junto com o papai na parte imobiliária. Legal, legal. E é importante essa visão de futuro, já fazer a divisão, né, dos filhos, né, qual é a área, a aptidão de cada um também, né? Então... É muito importante, cara, porque a gente tem uma união que não tem como desfazer, que é o sangue. Nós somos irmãos de sangue, acabou. Mas cada um tem sua aptidão, cada um tem seus momentos, né? Então eu não vou querer... será que o papai vai me colocar na moda? Será que eu quero moda? E o Guilherme, será que ele quer engenharia? Então é muito legal da gente entender onde é que cada um se encaixa, né? Então, assim, eu sempre gostei de matemática e física. E sempre gostava muito de desenho, desenhar, de fazer as coisas. Então, para mim foi meio que natural eu ir para engenharia civil. Muita gente pergunta, foi meu pai que impôs. Não foi meu pai que impôs. Eu cheguei para ele, pai, eu vou fazer engenharia também. E ele ficou muito satisfeito, né? E eu sou muito grato por ter feito engenharia. Hoje eu sei que a engenharia civil me ajudou muito nas tomadas de decisões de hoje em dia. Pelo fato da lógica, pelo fato da rapidez do raciocínio, pelo fato de uma série de desburocratizar. Então, assim, geralmente você pega um engenheiro, ele está ali para resolver, né? E hoje eu agradeço por ter feito engenharia, por mais que eu não esteja empenhando a função exercendo a função de engenheiro. Mas eu sei que isso me ajuda hoje em dia, em vários aspectos da minha vida, entendeu? Então, assim, eu vejo que eu entrei no mercado de trabalho como engenheiro, certo? Não por isso eu tenho que passar o resto da minha vida sendo engenheiro, né? Os tempos mudam, hoje está muito mais rápido do que antigamente. Então, assim, novidades aparecem e aí, cara, é oportunidades, entendeu? Então, assim, eu tô nesse momento agora. E como é que foi a tua entrada na Serrolim? Tu entrou logo como diretor? Como é que foi a tua entrada lá? Explica aí um pouco aí pro pessoal, porque a visão, a geração de hoje é muito imediatista, né? Então muitas das vezes o pessoal acha que é filho do dono, é o melhor cargo, é o filho do dono, né? E, cara, não, o meu patrão era engenheiro de obra, eu não tinha contato com meu pai praticamente, meu contato com meu pai era dentro de casa, e a gente falava muito pouco sobre trabalho, né? Depois ficou sendo, quando eu virei engenheiro de obra, ficou sendo o diretor técnico. Nas visitas que o meu pai ia para a obra, a gente trocava uma ideia, mas eu me reportava ao diretor técnico. E lá na frente, quando em 2012, a gente entregou a obra do Bossa Nova, ele resolveu que estava na hora de eu colar nele. Então foi depois de 8 anos de empresa, galgando, estagiário. Tem uma história engraçada que é um cliente, né, que chega para visitar o apartamento dele, ele era amigo da família. E eu estava lá, 7h30, 8 horas da manhã do sábado. Ele, o que é que você está fazendo aqui? Eu digo, trabalhando. Ele, não, pai, vai para casa. Não, é porque eu sou filho do dono que eu tenho que estar em casa, não, sábado trabalhando. Assim como meus primos, lá na casa, nos automóveis, sábado trabalhar. Assim como o Guilherme, sábado e domingo trabalha. Na hora que tem que trabalhar, trabalha. Então, assim, é muito complexo essa ideia de você achar que é filho do dono, então tem muitas mordomias, tem que trabalhar pouco e ganhar muito. Provavelmente as empresas que adotaram esse formato não estão mais no mercado, entendeu? Então, assim, a gente tem que entender que a família é a família, o negócio é o negócio, né? Na hora que eu misturo demais, eu levo o trabalho para dentro de casa ou a família para dentro do trabalho, cara, alguma dessas pontas vai dar ruim, ao meu ver, tá? Alguma dessas pontas, eu acho que vai ter complicações de relações pessoais. Tá? Porque se eu estou dentro da empresa querendo exigir demais porque eu sou filho do dono, então eu quero algo a mais, as pessoas ao redor vão se incomodar e o presidente vai se incomodar. Agora, se eu estou em casa e o presidente está exigindo demais da empresa ou dentro de casa, eu vou me incomodar. Então, muitas vezes, algumas vezes eu falava para o papai, pai, hoje é sábado, cara. Segunda-feira a gente toca nesse assunto. E ele dizia, não, beleza, segunda-feira a gente toca nessa reunião. Porque ele, do jeito dele, né, de que ele sempre está antenado. Por dentro, né? Mas aí você tem que criar esses limites, barreiras, para que não atrapalhe no lado profissional. E 8 anos para chegar ao cargo de diretor, né? Diretor de incorporação e expansão, né? Então isso é até bom para as pessoas que estão assistindo aí a gente agora saberem que não é... Você não nasce... ou é filho do dono, como você mesmo falou. Realmente esse exemplo é sensacional, que as pessoas que fizeram isso, muito provavelmente as empresas não continuaram, os filhos quebraram,
né? Sucessão é algo extremamente difícil e de todos os convidados que eu já tive no Dei Valor, a gente toca muito nesse assunto. É um assunto recorrente, né, de sucessão. Como é que vocês fizeram isso lá, né? Como é que foi feito isso? E muito delicado, né? Muito delicado, porque você está tratando com pessoas da mesma família, com pensamentos diferentes. Mas isso era conversado abertamente? Era conversado, né? Eu saí da Senhor Engenharia por motivos pessoais, né? Mas a saída da Tiziana foi conversada e a entrada da Isabela na Senhor Engenharia foi conversada, né? Então, assim, e hoje é muito mais conversado do que antes. Hoje a gente tem um conselho de família. Então, lá a gente trata tudo. O que é que o André quer pessoalmente e profissionalmente para 2023 e para 2024. Por quê? Porque será que o meu pai pode contar comigo em 2024? Talvez. Se eu tiver um negócio que dê compatibilidade com o que ele tem, pode ser que a gente se complemente. Mas pode ser que eu esteja pensando em uma coisa totalmente diferente. Exemplo, morar fora. Pronto, pode ser que eu esteja pensando em morar fora. E meu pai está contando comigo na Senhor Engenharia. Cara, não vai dar certo. Então, assim, hoje a gente senta na mesa redonda para bater isso. Metas e planos que a gente tem, pessoal e profissional. Para que a gente consiga otimizar e não gerar atritos, cara. Não gerar atritos. Eu acho que é o maior legado da minha mãe. Minha mãe sempre fala, amor e união, amor e união, amor e união. Não abro mão, não abro mão, não abro mão. Então, assim, divergências, opiniões contrárias, cara, isso é normal. Isso é normal. Você vai ter, né? Você vai ter. Agora, eu não posso chegar e levar para o lado pessoal. Fulano falou isso, Beltrano falou aquilo, fiquei chateado com isso. Cara, tá na mesa. Se tô na mesa, vai ter que escutar. Vai ter que falar, vai ter que escutar, entendeu? Então, não é diferente na empresa familiar. Não é diferente. E, assim, o conselho fez com que a gente profissionalizasse a conversa. Entendeu? Que não fosse uma conversa de sofá de casa. Então, assim, isso eu agradeço muito. Foi a ideia da Tiziana, se não me engano. Ela que trouxe. O Marcos está lá com a gente, enfim. E ajudou. Ajudou a entender. Né? Porque meu pai, hoje cada um mora num apartamento. Cada um mora numa casa. Não tem mais aquela casa onde moravam os 4 filhos. Era aquela casa, né, bem animada. Então, assim, o que o Guilherme está passando, às vezes eu nem sei. Quando chega na mesa, ele coloca, opa, e a gente fica por dentro. O que nós 4 irmãos estão passando, às vezes meu pai e minha mãe, que estão lá em casa ou viajando, às vezes, nem sabem. Nem sabe. Mas a mesa ali é o horário de você colocar tudo que você gosta e o que você não gosta, tá? Não adianta eu vir para a mesa só com flores e, enfim, e ficar floreando muita história. E essas reuniões são... geralmente trimestral. Trimestral. Que aí há uma prestação de conta, ajustes... Exatamente. É uma forma... de planejamento. É uma forma da gente fazer. A gente fez no começo do ano, a gente fez agora, semana passada, um encontro só dos irmãos para preparar para a agenda de setembro. Então, em setembro a gente tem da família toda. E é exatamente isso, a prestação de conta. Será que aquele plano que eu fiz há 6 meses atrás, como é que ele está? Ele editou ou não? Eu abri aquela empresa, vou fazer aquele negócio, entendeu? Até porque, cara, como nós estamos falando de 4 filhos, meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe, pessoas muito vividas. Os 4 filhos, é muita cabeça pensante. Então, assim, pode ser que um negócio que eu esteja abrindo, o Guilherme me dê uma luz. Uma luz. E o papai me diga um sinal de alerta. Entendeu? O Guilherme diz, acelera por aqui. O papai diga, não vá por aqui. Entendeu? Então, assim, ao invés de eu ter um pensamento só, meio que um egocentrismo, vai ser do meu jeito, da forma como é, eu tenho várias opiniões. E dali eu tomo nota e tomo a minha decisão. Pai, gostei da sua indicação, mas, cara, eu vou tentar. O Guilherme, não vai dar certo por ali. Mas, meu irmão, obrigado. Entendeu? Tiziano, você que está aí no meio do mundo viajando tanto, o que é que está rodando no Brasil? Me dá uma ideia, entendeu? Então, assim, sempre tem esse momento essa troca. De troca, sempre. Bacana, um grande diferencial isso também, né? E me diz uma coisa, qual foi o momento que você resolveu sair da Serrolim? Compartilhando aqui já, entrando nesses assuntos, né, mais complicados, porque as pessoas têm uma ideia, é o seguinte, não, é filho de um empresário muito bem sucedido, então ele não tem problema, né? Tem uma mística, né? As pessoas, às vezes o mais humilde, às vezes pensa isso, né? Mas o problema que um pobre tem, que uma pessoa humilde tem, um rico também pode ter. Problema de saúde, problema com filho, problema com drogas, problema com N coisas, é comum, independente da classe social, né? E assim, a gente sabe, eu sei,
que você passou uma barra muito pesada, né? E o nosso objetivo é até que o seu testemunho, e tem servido isso, né? O reflexo, né, do seu episódio no Dei Valor tem refletido isso, de pessoas ali procurando, pedindo ajuda, né? Pedindo socorro. Eu queria que tu compartilhasse aqui com a gente um pouco essa tua história, né? Como é que tudo isso aconteceu, né? Muito bom, muito bom. Cara, primeiro, só para a gente introduzir a quem está assistindo aí, na minha visão, eu acho que a gente tem que ter certos prazeres na vida, certo? E o trabalho, ele tem que ser um dos prazeres. Ele tem que ser um prazer saudável. Muita gente abre a boca para dizer que eu sou workaholic, Mal sabe ele, essa pessoa que talvez uns 3, 4, 5, 6 meses, um ano, vai estar tendo grandes problemas de ansiedade, grandes problemas de burnout, problemas mentais, né? E um dia desse eu estava conversando com a pessoa e ele abriu dizendo que teve isso. Que ele acordava 3 horas da manhã para trabalhar e teve problemas. Então, assim, a gente tem esse lado de ter que trabalhar demais. Do outro lado, a gente tem que suprir a necessidade da família, né? Então, tem que trabalhar demais para suprir a necessidade da família. E que horas que eu fico com a família? Né? Então, assim, qual o prazer que eu tenho com a família se eu estou tendo mais prazer trabalhando do que com a minha família? Quando isso começa a desalinhar, tanto por um lado quanto para o outro, ou seja, eu estou com muito minha família e pouco trabalho, ou estou muito trabalho e pouca família. Talvez tenha sido isso que aconteceu comigo, né? Mais ou menos em 2016 para 2017. A gente passou por um momento na Serrola Engenharia que estava diminuindo, o mercado não estava tão bom. Então as demandas estavam diminuindo. Aquela crise de 2015, né? Por ali, que durou até 2017, 2018. Acho que tem até hoje essa crise. Que ainda está. Sem dúvida, a gente tem resquício dessa crise até hoje. E aí, cara, a gente passou a não ter mais novos projetos, a gente até analisava e tal, mas não ia, ficava com o land bank que a gente tinha, e eu sou incorporação e expansão. Então, talvez não, acho que com certeza eu confundi essa história de ter pouca demanda no trabalho e passei a partir para prazeres e valores e coisas na vida pessoal que lá na frente me trouxeram grandes desafios, né? Como se diz, uns grandes desafios, né? E eu acabei mais ou menos me perdendo aí. Eu acho que eu me perdi aí, nessa interseção de 16 para 2017, onde eu comecei a misturar muito o que eu queria no lado pessoal, me suprir de demanda, de prazeres e de tempo, e larguei um pouquinho o lado profissional. E aí eu me acomodei. Eu sou filho do dono, eu posso tudo, entendeu? Do mesmo jeito que eu estou dizendo para as pessoas que não é para fazer isso, por que eu digo isso? Porque um dia eu fui essa pessoa. E errou, né? E errei. Mesmo tendo todo o trajeto de 8 anos, mais 7 anos do lado do meu pai, nos últimos 3 anos que eu estava do lado dele, eu senti isso. Eu tinha pouca demanda, então eu chegava no escritório a hora que eu queria, eu saía do escritório a hora que eu queria. Eu respondia e-mail se eu quisesse. Então eu confundi as coisas. Então, assim, a partir do momento que eu desbalanceei essa gangorra, cara, começou a aparecer os desafios. E aí quando começam a aparecer os desafios, eu comecei a me pegar no que mais me dava prazer. E aí foi quando eu comecei a jogar online, jogos de azar, apostas, tudo sem imaginar, fazendo muito mais do que o trabalho. Então eu deixei de ver dinheiro no trabalho, valor no trabalho, comecei a ver dinheiro no jogo. E comecei a sentir muito mais prazer jogando do que trabalhando. Então eu ia bater ponto, literalmente, no escritório. Trabalhava muito pouco, me empenhava muito pouco. E Pouco concentrado e contava as horas para sair. Já para me satisfazer, para me preencher daquele prazer momentâneo, altamente, como é que eu posso dizer, altamente perigoso, né? Entendi. Então, foi por aí. E para vocês que estão assistindo a gente está aqui com o André Rolim, empresário, que está compartilhando um pouco da história dele, da história de vida dele. E a gente vai dar um break agora, vamos para o intervalo e a gente volta já para ele detalhar mais essa história dele. Olá, sejam bem-vindos de volta aqui ao segundo bloco desse bate-papo com o empresário André Rolim, que vai compartilhar com a gente aqui um pouco das histórias dele. E também não esqueçam de seguir a gente aí nas redes sociais, no @otimista,
né? E o @CarlosDeivalor, para vocês acompanharem tudo aqui desse novo projeto do Dei Valor na TV, nessa primeira temporada e nesse episódio hoje de estreia. André, você estava falando no bloco anterior, né? Estava começando a falar do seu problema pessoal que você teve, e aí eu queria que você continuasse aqui para a gente falar como começou, né? Porque jogo, às vezes começa uma brincadeira, né, de adolescente, e aquele negócio vai tomando proporções, né? Você tem aí uma recordação do que levou, algum gatilho? Falar um pouquinho disso aí pra gente aí, fica à vontade. Vamos lá. Primeiro, a gente começou falando aqui sobre quando intervém o desequilíbrio, O desequilíbrio, exato. E aí esse desequilíbrio foi grande, e num desses episódios, né, de descobertas de tanto que eu estava envolvido no jogo, é óbvio que existe muita desconfiança, existe muitas dúvidas, né, porque o jogo fez parte da minha vida durante 20 anos. Começou lá, como você disse, brincando, pecinha de uó, quando eu tinha 16 anos. Então, era algo que todo mundo fazia, que é um dos meus maiores receios e medos que eu tenho hoje, é quando banalizam alguma coisa. Hoje a aposta esportiva está banalizada, como se fosse normal apostar em jogo, né? E lá atrás o baralho, normal, você jogar buraco, jogar cartas, era normal em família e tal. Mas aí, cara, eu não só jogava naquela hora que estava todo mundo envolvido, né? Foi aí que eu comecei a despertar o interesse maior pelo jogo, e talvez ali foi o gatilho maior. Começou o mundo digital quando eu tinha mais ou menos 17 para 18 anos. Então, o que a gente tem hoje na palma da mão, na nossa época, era muito mais restrito. Mas foi-se criado um site PokerStars.com. Então, na mesa de jogo, que eu teria que esperar 3, 4, 5, 10 pessoas para formar a mesa, eu conseguiria em alguns cliques. Então, ao invés de eu estar na mesa com os amigos me divertindo, eu passei a jogar sozinho em casa, com o mundo inteiro. Então, tinha 400 mil pessoas na plataforma jogando, eu escolhi o que eu queria jogar, comprava os créditos e passei a jogar. No começo, muito de hobby, muito renda secundária, ganhava um pouquinho, perdia um pouquinho, negócio controlável, né? Só que, como eu disse para vocês, eu passei a ganhar um pouco mais de dinheiro. E na minha cabeça eu tinha uma falsa impressão de que quando eu ganhasse mais dinheiro, eu não precisaria da renda extra, que era o jogo, né? Então eu pararei de jogar, porque eu já tenho o dinheiro que eu preciso, e então eu não preciso do dinheiro do jogo. Mera ilusão, porque quando eu me vi, eu não jogava pelo dinheiro. Eu já estava, né, vamos dizer assim, o mosquito do vício já tinha me picado. Então ali já estava aflorado para quem não conhece, a adicção, né, a doença, né, que a gente chama do vício. Tem vários tipos de vícios, né? Hoje, antigamente todo mundo só falava vício de droga e de álcool. Hoje a gente conhece N vícios, né? Compra, sexo, o próprio celular, né? Hoje a tela é um vício, né? E os jogos de azar, né? E eu caí nesse. Jogos de azar você pode colocar qualquer coisa, cara. Jogos de cavalo, corrida de cavalo, pôquer, roleta, aposta, cassino, tudo. E essas plataformas começaram a ficar robustas, exatamente como eu estou dizendo, tinha tudo lá dentro. Então era como se fosse a Disneylândia do André era ali dentro. Então eu passei mais tempo jogando do que trabalhando. E quando eu não estava no escritório, eu estava jogando. E se eu tivesse saído mais cedo do escritório, era para jogar, né? E aí foi que eu comecei a perceber que eu estava dando menos atenção. Eu já tinha uma filha na época. Minha filha nasceu 14 de maio de 2013, a Luísa, minha princesa. E eu já estava dando menos atenção a ela e a Paulinha, minha esposa, do que deveria. E menos atenção ao trabalho. Então, tu imagina que hora eu estava fingindo que estava trabalhando, hora eu estava fingindo que estava sendo pai e esposo. Mas o meu prazer mesmo é quando eu estava no jogo. E quando eu tinha um certo controle, né, ilusório, né, que é o que todo mundo acha, não, é só um joguinho, é só um pouquinho. Por exemplo, presta atenção numa coisa. Quem mexe muito no celular, você chega e fala assim, ó, cara, larga o celular um pouquinho. Não, estou no celular não, estou só resolvendo um negócio. O celular já não é mais celular. Né? O cara já incorporou aquilo ali à vida cotidiana dele. Faz parte do corpo. Faz parte é a extensão. Do corpo. É a extensão. Extensão do corpo. Então a gente tem uma brincadeira entre aspas, né? De assim,
vivia para jogar e jogava para viver, né? Quando eu percebi isso, cara, talvez já era tarde demais. E por que eu digo que é tarde demais? E por que eu digo para as pessoas que estão nos assistindo que a gente tem que captar isso no início, né? Como, por exemplo, a comparação é perfeita, né? A Covid capta no começo e tem menos danos, né? Descobre logo ali, faz o que tem que fazer no começo e tem menos danos. O vício, assim como a doença, é da mesma forma. Capta ali enquanto está evoluindo a bola de neve, porque depois que a bola de neve ficar muito grande, cara, tem horas que não tem como resolver. Então eu comecei a me ver nessa bola de neve muito grande. Só que um dos sintomas da doença é o egocentrismo e a autossuficiência. E como eu disse mais cedo para vocês, engenheiro, formado, bem-sucedido, eu vou dizer que eu entrei em derrota? Eu vou pedir ajuda? Não, vou não. Orgulho, né? Eu me viro, cara. Eu resolvo, esse problema é meu, eu resolvo. O dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Tá errado já. Não é meu. O dinheiro é da minha família, velho. Não é meu. O meu casamento é separação total de bens, na minha cabeça. Quem manda o meu dinheiro sou eu. Quem fala o que eu quero com o dinheiro sou eu. Tudo errado. Autossuficiência, eu me resolvo. Eu vou sair dessa sozinho. Esquece. Egocentrismo. Tudo ao meu redor tinha que ser do meu jeito. Então eu manipulava para tudo fosse do meu jeito. Né? Então, por exemplo, uma viagem, eu dava um jeito de ir para um canto que eu sabia que tinha um cassino por perto. Né? Então tudo ficou sendo o centro da atenção. E aí, cara, não tem para onde correr, é só questão de tempo. O mesmo que eu achava que tinha inteligência para sair, a boa vontade de sair, mas é muito forte. E ela é gradativa. Então ela só aumenta. Ela só aumenta. E como assim, André? Só aumenta, você estagna ela, para ela aqui hoje. Parei de jogar de 10 de junho de 2021. Estou limpo há 2 anos e quase 2 meses. Mas se eu voltar a jogar hoje, cara, provavelmente vai ser nos mesmos parâmetros que eu jogava antes. Não tem como eu voltar a jogar R$50 como eu jogava de pecinha de wall lá com 16 anos, entendeu? Por isso que eu digo que ela é gradativa, ela não diminui. Ela não diminui. Ela estagna, depois você voltar muito mais forte. E por aí vai. E aí, fazendo uma comparação, é que nem um alcoólatra que vai voltar a beber a mesma quantidade. Se é uma garrafa de cachaça, vai beber uma garrafa de uísque, o que for. Às vezes até consegue durante 1 mês, 2 meses. Eu estava conversando com uma pessoa que ela disse, eu tô conseguindo, André. Eu disse, cara, tá bom, cuidado. Porque tu vai conseguir sentar no bar e tomar 2 cervejas durante algumas sentadas. Mas na 4ª, 5ª sentada, provavelmente, tu vai quebrar o bar. Entendeu? Então, assim, é muito perigoso. E é muito silencioso. É muito silencioso. Você não percebe. Quando você percebe, você já está envolvido. Porque existe a negação. Uhum. A negação, cara, mata qualquer um. Porque todo mundo ao redor está te falando uma coisa, está te falando que o céu é azul e tu está dizendo, não, o céu é preto. E acabou, o céu é preto. Porque eu acho que o céu é preto, é preto. Então todo mundo está te dando luz e tu diz, esses caras estão loucos. Eu não vejo a vida desse jeito, a vida é do meu jeito e acabou. Então, meu irmão, isso é muito perigoso, cara. E eu conheço pessoas que passaram por isso, né? Tu acha que a ociosidade que tu estava no trabalho contribuiu bastante para isso? Cara, contribui, mas não posso jogar culpa nisso. Isso, né? Claro. Contribui porque eu tenho TDAH, né? Você vê aqui que eu sou mais enérgico, mais hiperativo. Então, para mim, ficar olhando para o tempo não era uma solução, não era uma opção. Então, por exemplo, chegava 3, 3h30 no escritório, já estava meio calmo demais, eu já pegava o carro e ia embora. Uhum. E eu ia fazer o quê? Eu não ia pra praia. Uhum. Né? Então, às vezes, eu ia pra mesa de jogo, quando tinha ao vivo, ou parava em algum canto e ficava no celular mesmo. E aí, 5h30, ia pra academia e seguia a vida normal. Eu chegava em casa, como se nada tivesse acontecendo. Nada tivesse acontecendo. Isso tudo escondido? Não. Tudo escondido de todo mundo. De todo mundo. Até 2019, alguns amigos sabiam. Quando teve a queda de 2019, que aconteceu o meu rompimento lá com a empresa, que quando meu pai disse, cara, não tem mais condições, eu disse pro papai, diante de todas as dúvidas, eu disse pro papai, cara, vamos continuar sendo amigo, pai e filho, e não mais sócio, que é melhor, porque como eu disse mais cedo, essa balança começa a ficar desproporcional, vai dar zebra em algum canto. Uhum. E aí foi muito doloroso para mim, tenho que dizer isso, foi muito doloroso para ele aceitar isso, né? O filho dele mais velho, o homem mais velho, que ele tanto queria que fosse um engenheiro e estava ali acabando aquele sonho, né? Vamos dizer assim. Mas creio eu que foi por um bem maior, né? Há coisas na vida que a gente não pode
jogar a toalha. O começo do processo é muito difícil, mas pode ter certeza que lá na frente tem um propósito maior. Hoje meu pai é meu amigo, meu parceiro, meu conselheiro. Ele não era na época. Então, tipo assim, e aí? Era melhor ser sócio dele hoje e ter aquelas barreiras ou estar hoje do lado dele, trocando ideia? Então, assim, lá atrás eu nunca imaginei isso. Nunca imaginei. Eu achava que ele ia ficar louco comigo, não ia querer mais saber de mim, por aí vai. Né? E aí, mas não. Hoje eu sou parceiro. E, pô, a vida mudou. Meu relacionamento com meu pai mudou. Mudou. E era o cara que, pra mim, era o cara que iria se sentir mais mágoa. Pra mim, era ele que se sentiria mais mágoa. Mas são coisas da vida, você não explica. Aí você não explica. E como é que mudou ele também pra ti? O que é que... Ele ficou mais feliz também? Ele tá mais nesse relacionamento? Cara, muda tudo, né, cara? Primeiro porque ele passou a confiar em mim. Porque eu abracei a causa. Sim. Se eu continuasse a negação, continuasse batendo cabeça na parede, continuasse fazendo do meu jeito, continuasse, cara, hoje eu estaria do lado dele, não, e ele não estaria comigo, não. Nem ele, nem minha família toda, provavelmente, né? Mas quando tudo aconteceu e todo mundo viu que eu me entreguei, e aí, cara, por isso que eu digo que muitas das vezes é bom em minha formação de engenheiro. Porque quando eu me entreguei, que eu vi aquele negócio, do tamanho que era, a pedra que eu tinha que quebrar, eu disse, calma, que tem solução. Eu vou ter que ser só um pouquinho mais maleável, vou ter que ter uma paciência grande, mas está todo mundo do meu lado. Tudo conspira a favor. Talvez o meu maior inimigo seja eu mesmo. Entendeu? Todos os meus amigos do meu lado, toda a minha família do meu lado, minha esposa com meus filhos do meu lado. Eu perdi o quê? Dinheiro? Eu não jogava pelo dinheiro. Então, não perdi nada. Se você colocar na balança, não perdi nada. Né? Então, assim, dinheiro a gente trabalha e consegue de novo. Vai lá, batalha, com saúde, com motivação, com empenho, você vai lá, trabalha e ganha de novo. Agora, a família, desfeita. Difícil de você fazer de novo, né? E eu não tinha desfeito minha família. Mas por quê? Porque eu percebi que precisava de ajuda. Ajuda muito forte. Não era ajuda, um remédio. Não, intervenção familiar, né? Em que eu tivesse que mudar o jeito de viver, literalmente. Entendeu? Não foi simples. E não é simples. Mas resolve. Mas dá certo. E aqui estamos, conversando sobre isso. E como é que foi? Porque assim, tu falou que saiu da empresa em 2019. E como é que foi essa saída da empresa até o seu último dia que você jogou, que foi 2021, né? 10 de junho de 2021. Cara, entre isso teve uma pandemia. Começou uma pandemia. Tu falou de ociosidade, né? Porque aí, meu amigo... Quando aí começou a pandemia, foi o caos. Começou a pandemia, foi o caos. Saí da empresa em agosto de 2019. E aí, abri minha empresa de tecnologia. Estava fazendo o primeiro produto. E veio a pandemia em março. E aí, amigo, sozinho em casa, ociosidade, fui com o acelerador, apertei no acelerador. Foi aí, foi o, vamos dizer assim, o começo do fim já tinha ido lá atrás, mas talvez foi o meio pro fim ali, foi muito rápido. Foi questão de um ano eu fazer coisas que eu não tinha feito em 3, 4 anos, entendeu? Porque muito tempo ocioso, a empresa praticamente parada, aquela vida lá que a gente pacata. E aí eu me escondi atrás do computador. Me escondi atrás do computador. E aí, meu amigo, foi o inferno para mim. Os primeiros 6 meses de 2021, cara, foi um inferno. Foi um inferno. Então, assim, para mim, a pandemia, assim como para outras pessoas também, creio que se pegue muito, essa questão mental, essa questão de sociedade, essa questão financeira, para mim foi muito pesado. Muito pesado. Então, assim, foi um gatilho enorme a pandemia para mim, né? E aí, os primeiros 6 meses de 2021 foi o pior, foi o caos. Foi daí que eu não me aguentei mais, quando foi em começo de junho, eu me entreguei para meus amigos, chegaram para minha família, e aí não tinha o que fazer. Eu tive que sofrer a intervenção, e aí eu fui para São Paulo, passei 4 meses internado lá, e aí, inicialmente, foi uma das piores coisas que aconteceu na minha vida, depois eu percebi que foi a melhor. Foi porque ali me salvou. Né? Eu fui para um local abençoado, lá em Atibaia.
E o que eu achava que era o começo do inferno, era o começo do céu. Entendeu? Então, assim, eu comecei a abrir os olhos ali. Entendeu? E essa internação, ela teve algo peculiar, né? Que tu teve um contrato. Fala um pouco disso aí. Teve. Em 2019, quando eu caí, que foi muito, muito dramático, né? Muito traumático, a gente assinou um contrato. Se acontecesse tudo de novo, eu iria ser internado. E aí, quando eu abri o jogo para meus amigos, não tinha outra coisa a fazer. Meu pai chegou e disse assim, eu quero só que ele assuma, pelo menos a assinatura dele, a palavra dele. E assim foi feito. Chegou, ele disse, não, vamos procurar uma boa clínica, e aí a gente vai fazer essa internação. E aí, no começo, aquele desespero, mas depois começou a cair a consciência, e aí foi a melhor coisa que fizemos. Fizemos o que eu digo que foi a família toda que fez junto. Entendi. E pensando em toda essa experiência aí que tu passou, qual foi, assim, a maior lição que tu tirou de tudo isso? Mas, espera um pouquinho, né? Para vocês que estão assistindo a gente aqui, ele vai falar isso no próximo bloco, ele vai responder para vocês. E não esqueçam também de se inscrever nas nossas redes sociais da TV Otimista, certo? Seguir aí, também vai estar disponível em todas as plataformas, né, da TV Otimista. E no próximo bloco a gente volta para vocês entenderem mais um pouco da história do André Rolinho, empresário que está aqui com a gente em nosso episódio de estreia aqui do Dei Valor na TV, compartilhando um pouco da sua experiência e dos desafios que ele viveu. Voltamos já. Olá, estamos de volta aqui no terceiro bloco do nosso episódio de estreia da primeira temporada aqui com o empresário André Rolim, que vai contar um pouquinho agora dessa pergunta que eu fiz no bloco anterior. Para quem ouviu, para quem não ouviu, chegou agora, né? Eu perguntei para ele qual foi a maior lição que ele tirou de toda essa experiência que ele viveu, né? Dessa parte adicta, né? E as pessoas entenderem que isso pode acontecer com qualquer uma pessoa, de qualquer classe social, o rico, o pobre, o empresário, o funcionário, qualquer um, estamos todos sujeitos a acontecer isso. Então, importante para você que está assistindo, primeiramente, escreva nas redes sociais da TV Otimista, siga na TV Otimista, @o Otimista, o @Carlos Dei Valor também, para vocês acompanharem toda essa temporada que está estreando hoje, né, do Dei Valor na TV. E já passando aqui para o meu amigo André. André, você falou, né, no bloco anterior um pouco dessa sua experiência que você teve, e eu fechei o bloco lhe fazendo essa pergunta de, né, qual foi a sua maior lição de tudo isso que você viveu. E eu queria que você explicasse aí para quem está assistindo em casa, para você que está assistindo, preste bem atenção, que vale a pena ouvir a experiência dele. Bom, como a gente estava dizendo, né, eu tive que sofrer uma intervenção da família e tive que ser internado. O que eu achava que era o início do fim, eu comecei a ver que era o começo de uma nova vida, né? E todos aqueles princípios que eu falei aqui de comportamentos, egocentrismo, autossuficiência, orgulho, manipulação, tudo isso fazia parte da minha vida, faz parte da vida do adicto como um todo. E são sinais muito claros da adicção, né? Então, quando você pega ali a pessoa, você já percebe esses sinais, não tem muito para onde correr. Por mais que eu passei muito tempo escondido atrás desses sinais, no final das contas, eu acabei tendo que ser internado, certo? Quando a gente chega na internação, ou numa comunidade terapêutica, ou como queira chamar, primeiro que não é um hospício, não é um hospital psiquiátrico, tá? E isso era uma das minhas grandes barreiras. Eu era incapaz de buscar saber o que era a comunidade terapêutica. Eu achava que era camisa de força. Um preconceito, né, que tu tinha. Um preconceito, um julgamento, minha vida acabou porque eu vou ser internado. Com 36 anos eu estou acabando minha vida. E quando eu vi o que realmente era, qual era a real função e o real, né, vamos dizer assim, objetivo daquilo, cara, eu estou no céu, amigo. Então, assim, eu comecei a rever os meus princípios, né? E aí o que era orgulho passa a ser humildade,
que era autossuficiência passa a ser, né, uma partilha, vamos dizer assim, um ouvido, uma escuta. Agora está na hora de escutar. Eu perdi em 2019, né, para você que está me assistindo, eu perdi a minha audição do lado esquerdo. Assim, do nada apareceu um tumor benigno, mas tinha que tirar. Eu perdi a audição do lado esquerdo. Meu pai olhou para mim e disse, você não escuta ninguém, Deus vai tirar o outro ouvido. Se você continuar dessa forma que você está fazendo. Né? Até hoje eu não sei porque que surgiu esse tumor, era benigno, tirei e perdi a audição. Ponto. Nunca mais apareceu mais nada. Mas parece que foi um sinal dizendo assim, vai continuar. Então lá que eu comecei a perceber isso. Por que só lá? Porque no meio do turbilhão você não enxerga um palmo na sua frente. Eu não enxergava. Quando eu cheguei lá, cara, tudo era muito novo, tudo era muito, caramba, eu tô sem celular, eu tô sem cobrança, eu tô sem trabalho, né? Chegou a hora do André se reconectar com o André. Eu não sou um cara mau caráter, minha família sabia, meus amigos sabiam, todo mundo sabia que eu não sou, sabe que eu não sou um cara mau caráter. Então eu comecei a usar toda a minha inteligência pro lado bom. Toda a minha parte prática, toda a minha parte saudável de esportes. Eu comecei a fazer mais esporte do que eu fazia. Eu comecei a partilhar mais do que eu partilhava. Eu comecei a mostrar minhas deficiências. Eu comecei a mostrar meus medos. Eu comecei a me abrir. E aí, meu amigo, não tem erro. É evolução. Minha fé e minha esperança tinha ido há muito tempo. E aí eu chego lá e tem uma situação que, cara, é um negócio absurdo, que eu chego lá sem religião, sem acreditar em Deus, falido espiritualmente, e chega um cara na academia, meu amigo Fausto, e diz, André, chegou agora, né? Cara, vamos amanhã de manhã na capelinha ali embaixo, capela, coisa mais linda que tinha. Eu disse, não, cara, eu não sei fazer essas coisas não, de oração, de rezar, não acredito em Deus, essas coisas. Ele, não, cara, mas tu vai lá comigo, tava só acendendo uma vela amanhã de manhã. Acordei de manhã, dei uma volta no campo, eu e o Fausto. Ele, bora lá? Eu digo, bora. Ele, vai, faz uma oração aí, pede alguma coisa. Eu digo, não, cara, faça aí você, eu vou ficar só aqui acompanhando. Ele, tá, mas eu vou acender uma vela. Era a vela, 7 dias, Santo Expedito, Santo das Causas Perdidas. Então, assim, há tempos atrás eu achava que era uma causa perdida. Então, assim, eu comecei a ver sinais, cara, que não tinha como. Não tinha como. Deus estava ali comigo para me levar para um lugar melhor. Se eu fizesse o sugerido do jeito que era para fazer, eu iria para um lugar melhor. Fato. E aí foi assim que eu decidi. Eu decidi que ali era meu deserto e que eu ia passar por um momento lá, mas que não era minha morada. E eu teria que fazer esse deserto da melhor forma possível. E aí eu falo para você que está nos assistindo, todos nós temos os nossos desertos, né? Às vezes na empresa, às vezes na família, às vezes com os amigos, enfim, né? Às vezes com a gente mesmo, que foi o meu caso, era comigo mesmo, né? Mas que a gente saiba respeitar o deserto. E saiba respeitar, o que eu estou dizendo, é saber baixar a cabeça, humildade e aceitar que está no deserto e fazer desse deserto o mais produtivo possível. Porque não adiantava ficar deitado na cama 4 meses achando que o tempo ia passar, né? Eu tive que começar a ler, começar a orar, começar a me espiritualizar, começar a fazer as atividades que tinha que ser feitas, começar a me preocupar mais com o meu corpo, porque eu sabia que era um gatilho. Eu precisava de adrenalina, vai buscar adrenalina no esporte. Sempre gostei muito de esporte, então vai buscar no esporte. Opa, engatilhei para lá. Quer mais paz? Quer mais sabedoria? Não gosta muito de meditação? Vai ler um livro, vai fazer uma oração. Oração é meditação, mas você não fica ali parado naquela hora. Eu não consigo, pela minha hiperatividade. Mas ler um livro, fazer uma oração, eu consigo. Não, boa. Escutar um louvor, isso me acalma. Então, assim, são ferramentas que eu descobri. E eu descobri para quê? Para evoluir como pessoa. Lembra lá atrás quando a gente conversou? A pessoa e o trabalho estão desequilibrados? Uhum. Chegou a hora que vai dar zebra. Então, eu estava alinhando a pessoa para voltar a ser empreendedor, para voltar a ser a pessoa que o André almejava ser. Não estou dizendo que eu saí de lá pronto, não. Mas eu saí de lá com ferramentas. Quando eu voltei, eu disse para meu pai uma coisa que interessante, até para você que está nos assistindo. Muitas pessoas não sabem para onde vai, certo? Mas só em você saber para onde você não deve ir já é um caminho. Então eu saí da clínica sem saber muito o que ia acontecer com a minha vida empreendedora, minha vida pessoal. Mas eu sabia onde eu não poderia ir. Então já é um passo, né? Porque se eu ficasse na dúvida, amanhã eu cairia na mesma armadilha que eu caí anos atrás, entendeu? Uhum. E
deserto, como você falou, né? Todos nós temos, né? E a não aceitação do deserto é complicada. Muito. É complicada. E dessa tua experiência que tu teve, né? Qual foi assim um momento mais difícil para ti? Cara, teve 2 momentos muito difíceis, né? Os 2 na visita da família. Uma na visita do meu pai, quando ele foi me visitar, que a gente bateu um papo muito sério, né? Mostrando tudo o que tinha acontecido. Então, para mim, foi muito difícil de engolir aquilo, de ter que aceitar tudo aquilo que eu tinha feito, né? Eu não podia fugir, né? Eu não tenho culpa pela minha adicção. Todos que estão assistindo, adicto ou não, entendam isso. O adicto ele não tem culpa pela doença que tem, mas ele tem responsabilidade por todos os atos que ele fez. Então, eu tinha responsabilidade por todos os atos que eu fiz. Então, tinha chegado a hora de passar vamos dizer assim, passar limpo, né? Então, cara, foi muito difícil para mim. Foi muito difícil eu ter que me aceitar, raiva de mim mesmo. Um desafio muito grande de ter que me perdoar, né? Muitas das vezes você não consegue perdoar o próximo porque você não se perdoa de várias coisas que eu fiz lá atrás, então eu não consegui achar esse caminho. Então, quando eu achei esse caminho do perdão, eu comecei a caminhar lá dentro. E outro momento muito marcante foi com meus filhos, que foi me visitar e ter que ficar lá e os meninos ter que ir embora. Para mim, ali foi meu filho chorando, sem entender, e eu ter que dar tchau e dizer até logo, já já o papai volta. Mas sabendo que eu tinha que estar ali. Eu não podia voltar para casa naquele momento. Não era saudável voltar para casa naquele momento. Então, o meu deserto ainda tinha caminho para rolar. Eu não podia sair antes do forno. Entendeu? Eu tinha muito caminho para acontecer lá dentro. A visita ela é muito revigorante, mas ela é muito forte. Principalmente eu que tenho um filho pequeno, né? Então, assim, para mim ali foi muito difícil, mas muito revigorante, né? Porque o que é que acontece? Quando a visita vem, né, a família, o pai, a mãe, enfim, a mulher, os filhos, prova que eles estão do seu lado. Porque eu poderia estar lá e ninguém nunca me visitar. 4 meses lá ninguém vai me visitar. Pô, é São Paulo, Atibaia. Então, não é tão perto. Né? Então, assim, eu poderia estar lá sozinho, falando por vídeo, uma vez por semana, como tem pessoas que acontece isso lá. Mas quando eu recebo visitas, eu recebo palavras de amor e de carinho, por mais que seja muito doloroso a saída, mas a visita, depois de algum tempo, ela é muito revigorante. Ali o pós da visita é muito duro. Porque a minha vontade é de entrar no carro. Ir junto, né? De pegar um avião, ir junto com minha família e viver a minha vida. Mas eu tomei decisões lá atrás que me trouxeram até a clínica. Então eu tenho que arcar com essas consequências, cara. Ninguém poderia ficar na clínica por mim. Ninguém. Só o André. Entendeu? Então, assim, eu não podia terceirizar a culpa. Eu podia terceirizar a responsabilidade. Né? E, cara, depois que tu assumiu isso, que tu saiu, como é que foi o pós, a tua saída? E até também o pós tua participação no Dei Valor Podcast. Porque eu sei que aconteceu muita coisa depois, né, das pessoas lhe terem como referência, né? As pessoas, e aí você me contou um episódio que eu vou até falar aqui, dos amigos do seu pai ligando para ele pedindo ajuda. Carlos, quando eu como se diz, que eu aceitei, que eu me entreguei e eu me dediquei minha vida a resolver esse problema é eterno, tá? Tem muita gente que acha que tá limpo, tá saudável, tá curado, né? Esse é um grande perigo. Mas quando eu dediquei isso, cara, eu passei primeiro a ajudar o próximo. Porque eu não quero, né? Minha missão é de não querer que pessoas passem pelo que eu passei. Ponto. Missão. Inclusive agora, sair daqui, eu vou ligar para um amigo, que ele acabou de entrar em contato comigo. Teu propósito de vida. Propósito de vida. Então, assim, esse foi um dos caminhos que eu decidi tomar. Independente de trabalho. Porque eu comecei a perceber que o trabalho, o dinheiro, todos os afazeres, era consequência de eu estar bem comigo mesmo. Então, eu precisava primeiro ferramentas para que eu estivesse bem comigo mesmo. Eu conseguindo boas ferramentas, eu conseguindo ter uma vida, cara, bem regularizada, bem assim, sabe, bem leve, simples, sem complicar, meu amigo, eu abro uma empresa, eu monto um negócio, cara, aí é consequência, entendeu? Então a primeira coisa que eu cheguei a fazer foi, cara, quais são as coisas positivas que eu posso levar para a minha vida hoje, diante de tudo que eu passei? Uma das primeiras coisas foi como você disse aí, o meu pai tá num evento e diz, ei,
eu tô precisando de ti aí, não sei o que, para um negócio com um filho e tal. Ele, não, cara, não sou eu, não, é meu filho. É, teu filho mesmo. E eu ter ajudado o filho do cara. Hoje eu sou amigo do filho dele, nem conhecia. Hoje nós somos amigos. Foi pra clínica, passou lá 3 meses, voltou, grato comigo. Hoje de manhã a gente estava batendo papo no grupo que a gente tem. Então, assim, além de você ajudar, você cria uma rede nova de pessoas com o mesmo propósito. De se manter limpo, de fazer a coisa certa, de falar a verdade, de ter humildade e de levar a bandeira. Então, quando eu fiz isso, cara, melhorou tanto a minha vida empreendedora quanto a minha vida pessoal. Porque, para dar um exemplo, vezes que eu via minha mulher meio nervosa, eu dizia, amor, eu tô ajudando pessoas de rua, lá no abrigo nosso, lá Francisco de Assis. Diga o que é que você está passando, eu estou aqui para lhe escutar. Às vezes eu estava ajudando um cara de rua que eu nunca vi na vida, e minha mulher estava passando por uma angústia, e opa, vou abrir o ouvido para minha mulher. Coisa que lá atrás eu não fazia. Entendeu? Então, assim, são pequenos gestos, cara. Não são gestos, a vida vai virar de cabeça para baixo. Não, são pequenos gestos. Gestos de caridade, gestos de humildade, solidariedade. E aí, cara, não tem jeito, como eu disse lá atrás, que eu disse que eu me encontrei com Deus lá dentro, que, enfim, passou a ser um negócio muito forte comigo. Ele vem e nos dá as respostas. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu costumo dizer muito da lei da semeadura, né? Não sei se você conhece, quem está nos assistindo deve saber um pouco dessa lei da semeadura. É a única lei que independe de qualquer oração, de religião, do que for. Eu plantei abacaxi, eu vou colher abacaxi. Eu posso passar 3 meses rezando, todo dia orando, para que nasça um tomate, um morango. Não vai nascer. É abacaxi. Então vai nascer abacaxi. Então, assim, quando eu descobri isso, que eu estava comendo os abacaxis, descascando os abacaxis, para a partir de agora colher meus moranguinhos, plantar meus moranguinhos e começar a colher, aí eu abri minha cabeça. Eu disse, cara, a partir de agora eu vou fazer coisas bacanas, a pessoas bacanas e a quem for, conhecido ou desconhecido. E assim minha vida mudou, cara. Minha vida mudou, os negócios estão caminhando, estou abrindo novos negócios, se Deus quiser, nos próximos meses. Cara, enfim, passa por batalhas, todo mundo passa. Não acha que está limpo, resolveu, foi para a clínica, está tudo lindo. Não, tem muita batalha, mas com todas essas ferramentas eu consigo passar. E sem vamos dizer assim, me esconder atrás daquelas máscaras que eu usava anteriormente, entendeu? Essa foi a solução que eu achei. Bacana, cara. Parabéns demais aí pela humildade, né, de assumir, né? Muita gente não tem essa humildade em reconhecer e às vezes a gente mesmo não reconhece coisas do dia a dia da gente. E eu queria também entender aí um pouco agora do novo André empresário, né? Já também pensando aí esses projetos, né, que você está trabalhando aí, só resumindo aí, a gente está chegando aqui no final do nosso episódio de estreia, mas contar um pouquinho aí do seu plano futuro, né? Que eu acho que isso faz parte também do tratamento, né? Pensar o futuro. Faz, né? A gente costuma dizer que vive só por hoje, mas a gente tem que ter um plano futuro para nossas vidas. Mas, basicamente, o André trabalha com tecnologia, empresas de tecnologia, os aplicativos, e eu estou entrando agora no ramo da imobiliária. Então, eu estou criando a imobiliária, estou começando agora, trabalhei muito tempo no mercado imobiliário, como construtor, e agora talvez eu estou indo para uma área que eu já conheço e que eu acho que é muito desbravadora, e Fortaleza, Ceará, é um grande polo para essa área, então eu estou partindo para esse novo desafio. Show. Cara, parabéns, obrigado demais aí pela estreia aqui nossa do Dei Valor na TV aqui. Obrigado a você que está assistindo, né? E lembrando, né, que estaremos aqui com esse novo projeto, essa primeira temporada, né, do Dei Valor na TV, com o episódio de hoje de estreia com André Rolim compartilhando um pouco a sua história e teremos vários convidados aqui compartilhando as suas histórias de superação, de inspiração, para que você possa melhorar como pessoa, como profissional, como empresário, tá bom? E não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, né, o Otimista e Carlos Dei Valor. E André, deixa aí a tua rede social para quem quiser acompanhar e pedir ajuda também. Pronto. André H. Rolim no Instagram. Quem estiver precisando de ajuda, quiser trocar uma ideia, chama lá, que eu estou aqui à disposição. Um abraço a todos e até o próximo episódio.